Fita Kapton ou fita refletiva? Reflexiva, qual é a melhor e qual usar em qual momento? Vamos lá, pessoal. Eu vou estar falando aqui sobre esses dois tipos de fita, tá? São bastante usados na bancada, gente, para solda, tá bom? Geralmente a gente usa muito para poder estar fazendo soldas na placa e elas ajudam a gente, por quê? Porque elas essa absorve o calor e essa impede o calor de passar, tá? Se você pegar essa fita aqui e der bastante calor, ela tem a tendência de absorver melhor. Porém, cada uma tem uma forma de usar e eu vou estar passando para vocês e também vou estar falando para vocês qual que eu prefiro, tá? Qual que eu mais uso na minha bancada. Primeiro eu vou estar falando da fita Kapton, tá? Gente, a fita Kapton, ela é uma fita boa, porém ela tem suas peculiaridades que eu não gosto, pelo menos é de mim, tá? Ela parece muito com o Durex, tá? Parece bastante com o Durex. Só que qual é o problema dela? Quando a gente... Vou pegar uma placa aqui. Quando a gente passa ela na placa, por exemplo, deixa eu pegar um pedaço. Quando a gente passa ela na placa, ela não fica tão justa, tá bom? Ó, a gente coloca aqui e ela não fica tão justa. Quando você começar a dar o calor, ela começa a soltar, entendeu? E ela não prende muitos componentes porque ela não consegue se adaptar na placa, entendeu? Então, na hora que eu vou fazer uma solda, por exemplo, se eu estiver colocando ela aqui, ó, eu coloco ela aqui e faço dessa forma aqui. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Coloquei ela aqui. Eu vou dando calor, parece que a cola dela ela vai derretendo, vira um líquido, isso aqui começa a soltar, até soltar de vez e às vezes não prende direito, tá bom? Mas, Fernando, então quando você usa essa fita Kapton? Eu uso quando eu quero proteger algo. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, faltando uma blindagem, tá vendo aqui, ó? Então eu usaria aqui, ó, para estar protegendo essa blindagem, para não acabar encostando na carcaça do aparelho, poder fechar um curto ou coisa parecida, tá bom? Nessa ocasião eu uso essa fita Kapton. Eu não gosto muito de usar ela para solda, tá bom? Agora a gente tem aqui, ó, a fita refletiva. Outra coisa que acontece muito com essa fita Kapton aqui é que às vezes a gente dá muito calor, ela começa a enrugar, sabe? Ela começa a enrugar como se fosse um plástico mesmo. Não é sempre, mas às vezes você der calor por muito tempo, isso acontece também nessa daqui. Aqui a gente tem a fita refletiva. Gente, tem gente que chama de fita refletiva, tem gente que chama de fita reflexiva, tem gente que fala fita alumínio, tá? O que você achar melhor aí, que você se identificar melhor, aí você agrupa e fala. Mas o que eu gosto nessa fita? Que ela realmente parece um papel alumínio. Ela se adapta na placa. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. E qual é a parte boa? Por mais que ela absorva calor, ela vai se adaptar na placa. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, eu vou apertando e ela vai se adaptando para poder estar prendendo tudo. Mesmo que ela receba calor e que as partes de baixo, a solda começa a entrar em ponto de fusão, as peças não vão sair daqui. Um capacitor, um diodo, um CI não vai sair do lugar porque ela se adaptou, ó, e deixou bem preso. Então toda vez que eu vou soldar a placa que eu quero proteger, eu uso essa fita. Pessoal, só é muito importante você entender que você só retira a fita quando você estiver já com a placa fria, tá? Não tira com a placa quente, porque se ainda tiver ponto de fusão, você vai tirar, os componentes todos vão vir junto, tá bom? Mas eu gosto muito dela, porque quando a gente faz a solda, tá? Ela acaba mantendo os componentes no lugar, tá bom? Qual é a parte negativa dessa fita refletiva? Gente, não pode esquecer um pedaço, igual eu fiz aqui agora. Você acaba esquecendo, ela é condutora, tá? Então, como é uma fita condutora, caso você encoste ela, por exemplo, aqui nesses capacitores, pode ser bobina, você tocar um negativo e um positivo, na hora que você ou conectar a bateria, ou ligar o aparelho, ou colocar um carregador, você pode acabar fechando um curto no aparelho, tá bom? Então, das duas aqui, eu prefiro muito, 1000 vezes, tá usando essa daqui. Mas eu também uso essa, tá bom? Por isso que eu tenho as duas. Agora você comenta aí, qual que você prefere? Espero ter te ajudado e valeu!